A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala, sua amiga Bispa Eliane, trazendo para você a bênção da madrugada. O tema de hoje, a rejeição, reis de Israel. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Em resposta à unção com azeite pelas mãos do profeta Samuel, imediatamente o Espírito Santo tomou posse de Saul. Desde então, ele tornou-se um homem diferente, mas suas transformações não o impediu de desobedecer às ordens divinas. Daí sua rejeição, a queda de Saul responde às perguntas que tanto fazem dentro de si. Por que muitos de outrora, tão usados pelo Espírito Santo, perderam o contato com Deus? Porque muitos quentes na fé ontem são frios ou mornos hoje. Os frios apagados e mornos se apagando, porque aparente rejeição do Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo não traz apenas virtude divina como seu poder para vencer o mundo, mas também responsabilidades. Ou seja, a unção do Espírito Santo tanto dá capacidade de ouvir a sua voz, quanto coragem para obedecê-la. Se alguém rejeita obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, também recusa viver no instrumento. Ou seja, Deus também recusa viver nele. Daí a perda da unção e a falta do calor e da fé. A vinda do espírito maligno da parte de Deus em Saul se explica da seguinte forma: os escritores do Antigo Testamento tinham como base de sua teologia a lei e os mandamentos deixados por Moisés. Em tais escritos não havia identificação clara do mal, portanto, eles não tinham uma referência da fonte do mal. Assim sendo, criou-se a cultura de que não só o bem era atribuído a Deus, mas também o mal. A figura do mal era justificada como julgamento e punição de Deus. Pessoas bem-sucedidas eram consideradas merecedoras dos favores de Deus, enquanto as demais, pobres, doentes e enfermas, eram consideradas pecadoras e carregavam em si a punição divina. Apesar de essa cultura infame ter sido interrompida com a vinda do Senhor Jesus, ainda assim ela permanece na mente de muitos povos. Os discípulos do Senhor Jesus também pensavam assim. Daí a pergunta deles: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? João 9:2. Mais tarde o Senhor lhe revelou que o ladrão, referindo-se ao diabo, vem somente para matar, roubar e destruir. E acrescentou: mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. A separação entre a fonte do bem e do mal só foi revelada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como a imagem do Deus invisível, Jesus mostrou com um milagre que Deus é a única fonte do bem e o diabo a de todos os males. Ele curou os enfermos, vitimados pelo espírito de enfermidade, ressuscitou os mortos, libertou os possuídos pelos espíritos imundos, deu vista aos cegos. Enfim, restaurou a saúde de todos os que invocaram. Com isso, mostrou com provas incontestáveis a origem do bem e a origem do mal.
O ministério do Filho de Deus provou a existência ativa dos espíritos malignos operados livremente nas pessoas. Isso é, nas que se colocaram distante da presença de Deus. Saul se separou do Altíssimo ao desobedecer a sua palavra. E aqui aprendemos que a desobediência nos afasta de Deus. O Espírito Santo se afastou, deixando seu corpo vazio. Aproximando-se desse vazio, veio um espírito maligno e entrou. Toda vez que desobedecemos a Deus, o Espírito Santo se afasta. Toda vez que desobedecemos uma ordem de uma autoridade eclesiástica advinda por Deus, o Espírito Santo de Deus, ele se afasta. Mas não fica só nisso, no Espírito Santo afastar. Não. Assim que o Espírito Santo de Deus se afasta, um espírito maligno imediatamente toma posse, entra. Foi o que aconteceu com Saul. Antes da vinda do Senhor Jesus, somente algumas pessoas escolhidas tinham o privilégio de receber o Espírito de Deus. Depois de sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, o Espírito Santo veio para substituí-lo na vida de todos os obedientes à sua palavra, em cumprimento à profecia de Joel 2:28. Acaso pode uma fonte jorrar o mesmo lugar, o que é doce e o que é amargo? Tiago, capítulo 3, versículo 11. O distanciamento de Deus abre espaço para a aproximação do mal. E vice-versa. A saída do Espírito de Deus deu brecha para a entrada do espírito do diabo em Saul. A partir de então, ele perdeu a fé, a coragem, o amor a Deus, a vontade de buscá-lo, de estar na sua presença, de obedecê-lo. Tornou-se fraco, medroso, invejoso, desconfiado, inseguro e, o pior, totalmente dependente da força do seu braço, cheio de soberba, prepotência e se julgava capaz de tudo sozinho, para permanecer como rei de Israel. No próximo áudio, a escolha de Davi. Até lá, a paz do Senhor.